Um pouquinho sobre esse resumão da semana no Congresso, que foi bastante cheio. A gente teve movimentações bastante importantes sobre o PL antifacção, que a gente fecha a semana com uma semana difícil para o governo Lula, né, em mais uma dificuldade ali com o Congresso. O PL antifacção sofre várias mudanças, era um texto do próprio governo, o governo mandou esse texto lá para o Congresso há um tempo. E aí vem de São Paulo Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Tarcísio de Freitas, que pode ser um opositor físico quase na campanha lá em 2026 do presidente Lula, com a herança política de Jair Bolsonaro. E aí vem Guilherme Derrite aqui de volta, né, ao Congresso, ele é deputado federal, para mexer nesse texto, fez 4 versões do texto e aí consegue a aprovação na Câmara e agora vai lá para o Senado e o governo está já se movimentando para conseguir fazer essa aprovação, né, Buzi, com melhorias aí no texto para o governo. Exato, porque é importante o que você frisou, porque Guilherme Derrite foi uma escolha de Hugo Mota, presidente da Câmara. Hugo Mota sabia quem era Guilherme Derrite, né? Secretário de Segurança Pública de São Paulo, um estado que é governado por um possível opositor de Lula, né? Um grande nome para a disputa de 2026. Então, o presidente da Câmara faz nessa semana ali defesas da aprovação do projeto, que há um avanço, e ele fala que não dá para politizar, mas ele politizou o tema quando indicou Guilherme Derrite. Ele sabia quem era Guilherme Derrite e sabia das questões eleitorais. Se quisesse fazer diferente e não trazer a politização para o tema, teria talvez indicado um nome não necessariamente mais fechado, né? Um nome que não é tão comum e popular nas redes sociais, mas um nome mais centrista. Não é o caso de Guilherme Derrite. Foi o que o fez Davi Alcolumbre, quando indicou Alessandro Vieira para ser o relator. Alessandro Vieira, que é um nome forte ali no Congresso quando se trata da pauta de segurança pública, ele que é delegado, então tem uma experiência de segurança pública e é um nome, de fato, que não está nem ligado à oposição nem ao governo. É um nome independente, já fez críticas ao governo Lula, faz críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao próprio bolsonarismo, então é um nome mais centrado. E aí, quando o Davi Alcolumbre faz essa indicação de Alessandro Vieira, ele faz um contraponto ao que foi esse vai e vem na Câmara dos Deputados. Você falou de 4, mas na verdade foram 6 versões. Né? Quando eu falei 4, então, eu acho que foram mais. Porque logo que ele é indicado ali relator, na sexta-noite, salvo engano, por Hugo Mota, no sábado ele já apresenta um relatório, sem falar com ninguém, sem discutir com ninguém, ele mesmo produz um relatório. E aí depois ele vai ajustando conforme ele vai ouvindo integrantes ali da própria base dele, dos próprios líderes, porque houve esse embate ali dentro da Câmara de, olha, não está sendo ouvido, como é que faz um texto, não ouve, enfim. Ele foi construindo o texto depois de ouvir muita gente, tanto é que vieram várias versões e o texto de fato foi aprovado. Mudou muita coisa, no início tinha tirado quase completamente, né? Tinha colocado até uma versão lá no início que o governador tinha que pedir, né? Autorizar a Polícia Federal a fazer, uma coisa assim, quando envolvia o Estado. Então, depois foi aprimorando, mas ainda tem uma preocupação que, em relação à Polícia Federal, que é a questão do orçamento. Alessandro Vieira já disse aqui para o Metrópole, o repórter Augusto Tenório, que vai recuperar esse orçamento para a Polícia Federal, vai resolver essa questão. Só que sabe que, uma vez mudado o texto, e ele já disse que vai mudar o texto que veio da Câmara, vai ter que voltar para a Câmara. Então precisa fazer um grande acordo ali com Derrite, né? Porque ele é o relator e vai continuar sendo quando voltar para a Câmara. Para quem nos assiste entender, toda vez que o Senado é a casa revisora, né? Então ele revisa o texto que veio da Câmara. Quando volta o texto para a Câmara vota só nos pontos que o Senado alterou. Então tudo que tiver consenso vai continuar no consenso, mas o que foi alterado, a Câmara precisa dizer sim ou não, e aí esse projeto vai então para a sanção presidencial. E o que a gente observa agora é que no Senado talvez o debate seja mais maduro, porque na Câmara ele demorou para amadurecer. Houve um embate político, houve a questão política, e é muito triste, Natália, a gente observar que a segurança pública vira esse embate sempre, né? Não é só agora no PL antifacção, na própria PEC da segurança que tem essa discussão, há uma tentativa de trazer a ideologia sempre para dentro do debate e aí quem é o dono da razão. Isso. E não se discute os problemas das pessoas. E
E genuinamente as pessoas esperam que o PL antifacção resolvam os problemas que hoje existem. Sim. Não, obviamente, solucionem 100%, mas tragam uma solução. E o debate ficou prejudicado em relação a isso. E agora no Senado se espera que tenha um debate um pouco melhor e mais maduro. E quando ele voltar para a Câmara, que a Câmara também possa saber dosar ali o que o Senado fez, que pode ser positivo e o que não. E o debate fique mais amadurecido. Mas Hugo Motta, a gente percebe, houve uma irritação dele com o governo. Ele que veio publicamente mais de uma vez nessa semana falar, olha, o governo está no caminho errado. Mas ele sabe que escolheu o ônus quando decidiu por nomear Guilherme Derrite relator, porque ele deu um discurso para o governo de, olha, há uma politização do tema. E aí, mais uma vez, a semana termina num embate muito difícil do governo com a Câmara. A gente sabe que a Câmara é um ponto sensível para o governo e deve continuar. E não vejo nenhuma perspectiva de melhora, pelo menos a curto prazo, e agora já estamos aí, né, na porta de 2026. Exato. Agora sim, quem vai trazer mais detalhes sobre essa história toda do PL antifacção é a Marília Ribeiro, que voltou aqui, está ao vivo com a gente. É isso, né, Marília? Hoje você não está no ar-condicionado com a gente, está no calorão de Brasília, mas na porta da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o trânsito em julgado pode acontecer a qualquer momento e ele pode ser encaminhado a um presídio. A gente está falando aqui, Marília, do PL antifacção, que saiu da Câmara, agora vai para o Senado, mas vai continuar causando polêmica, né? Vem causando, né, Nath? Mas antes, dias de lutas, dias de glória. Ontem eu estava no ar-condicionado, hoje eu estou aqui. Mas é isso. Bom dia, Gabriel, para você. Bem-vindo novamente. Gabriel que estava na praia, deve estar maravilhoso. Bem-vindo. Bom dia a todos que nos acompanham novamente. Então, Nath, o que acontece, né? Esse projeto, ele, como vocês estavam comentando aí, idas e vindas, falta de consenso. Pela manhã eu estava acompanhando ali tudo que estava acontecendo dentro da Câmara dos Deputados. À tarde nós temos a nossa repórter Camila Xavier também, que acompanhou ali até o dia da votação, o finalzinho ali da votação que aconteceu do projeto. E aí a gente havia ali uma dúvida, né? Se de fato esse projeto ele seria votado ou não, se ele poderia ser adiado. Isso porque nós acompanhamos e vimos ali que tanto a oposição quanto ali a base governista queria que tivesse esse adiamento justamente para eles poderem ainda mexer ainda mais nesse texto, que foram 6 versões, Nath, foram muitas versões do projeto. E aí o que acontece, né? O texto foi para o Senado Federal com Alessandro Vieira, como vocês comentaram aí também. Alessandro Vieira, ele meio que vem buscar esse equilíbrio, né, diferente do que aconteceu dentro lá da Câmara dos Deputados. Ele já até conversou ali com parlamentares para poder fazer uma audiência pública já nessa próxima semana para poder ouvir aí os principais também atores dentro desse projeto, né, representantes ligados aí à segurança pública. Então nessa próxima semana a gente tem essa audiência pública que deve acontecer ouvindo aí representantes da segurança pública. Além disso, a gente também pode destacar aqui o papel de Alessandro Vieira, né? Ele foi relator também da PEC da blindagem no Senado Federal, aquela PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados e chegou no Senado Federal, ela foi arquivada, né? Ela foi enterrada. E também ele é relator da CPI do crime organizado, que teve início dos seus trabalhos nesta semana, ouvindo Andrei Rodrigues, também ouviu representantes aí voltados à segurança pública e que deve ouvir no comecinho de dezembro já governadores. Eles já fizeram convites aí para que governadores possam comparecer até a CPI do crime organizado. Mas a gente voltando para esse PL antifacção, Nath, ontem eu estava conversando com Guilherme Derrite, o deputado que foi relator desse projeto dentro da Câmara dos Deputados. Ele defendeu o projeto, falou a respeito de governo e também de como deve ser a tramitação que vai acontecer lá dentro do Senado Federal. E aí ele mandou um videozinho e a gente vai acompanhar o trecho dessa fala sobre o projeto de lei antifacção agora. Importantíssimo o projeto aprovado, criando o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. É a primeira vez que o Congresso Nacional, na sua história, aprova uma legislação com penas tão duras que começam com 20 anos, podendo chegar a 66 anos de prisão, alterando o regime do cumprimento de pena em regime fechado, no mínimo 70% em regime fechado, podendo chegar a 85% desse cumprimento em regime fechado. Lideranças das organizações criminosas que praticarem os tipos penais previstos nessa lei vão cumprir pena direta no sistema penal federal, sem direito ao auxílio reclusão, sem visita íntima, com contatos monitorados, que vai ter o poder aí de desarticular essa liderança que eles exercem
mesmo depois quando estão nos presídios. Então, muito feliz com a proposta aprovada. São 370 votos favoráveis a essa nova legislação que institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado do Brasil, podendo devolver ao Estado brasileiro uma legislação eficaz para combater essas organizações criminosas e tirando todas essas falsas narrativas que foram criadas, inclusive promovendo a integração entre as polícias, a Polícia Federal, as polícias estaduais, na medida que o projeto que veio do governo veio só dizendo da criação do Banco Nacional de membros de organizações criminosas. Eu coloquei um prazo para isso, eu não, a Câmara decidiu 180 dias para a criação e obrigando os estados também a criar os bancos estaduais e a interoperabilidade via sistema de inteligência entre eles, ou seja, promovendo a integração do trabalho da Polícia Federal com as polícias estaduais. Não tenho dúvida nenhuma que é uma importante entrega que a Câmara faz e agora o projeto vai ao Senado. Eu torço para que o Senado, na medida do possível, possa aprimorar, inclusive, trazer novas e boas sugestões, mas com esse pressuposto principal: punições severas para membros de organizações criminosas, tratamento mais duro ainda para lideranças dessas organizações criminosas. Sem dúvida alguma é o que a população do Brasil espera para que o Estado possa ter uma resposta